Você se incomoda com o formato da sua cabeça? Hashtag sim, hashtag não. A gente dá uma olhadinha nesse resultado ao longo do programa. E às vezes eu acho que pra gente assim que é adulto, talvez não perceba. Ou às vezes já percebeu isso assim na adolescência, né? Porque às vezes pode até ter a questão ali do bullying e de um monte de coisa que acontece em torno desse assunto. Você que responde hashtag sim, pode então explicar o porquê. Tá bom? Que tem a ver com o tema de hoje. Algo que te incomoda, na verdade, na juventude ou na fase adulta, será que poderia ter sido resolvido na infância? Porque hoje a gente vai falar de algo que vai muito além de estética, é a assimetria craniana. É algo que ocorre com os bebês. Os familiares, eles reparam que a cabecinha tem um formato diferente, fica tortinha ou até mesmo amassada. Pois é, por que será que isso acontece? Será que tem como prevenir? E tratamento, gente? Será que existe um tratamento adequado ou será multidisciplinar, né? Então, hoje a nossa conversa é com a médica pediatra, a doutora Bruna Fabbri. Seja muito bem-vinda. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite de estar aqui. Obrigada, viu? Vamos falar um pouquinho sobre a assimetria craniana. Sim, a intenção nossa, doutora, é realmente evitar esse desconforto no futuro. E até a doutora pode explicar o que pode acontecer, porque eu sei que papai e mamãe, quando você vê seu bebezinho tão indefeso, fica pensando, né, meu Deus, mas vai usar aquele capacetinho, vai ficar doendo, mas o que pode acontecer se você não cuida no momento certo? A gente traz para vocês isso, mas antes, vamos entender. Quais são os tipos de assimetria cranianas que a gente pode ter? Então, basicamente, nós temos dois tipos de assimetria craniana. O primeiro tipo é o que o pessoal chama de moleira fechada, que é quando a sutura da cabeça fecha. Então, é um fechamento precoce e o tratamento é cirúrgico. Então, fechou a suturinha, é cirurgia. Mas ela é muito rara, acontece em 1 a cada 2.000 bebês. E muito mais comum é uma assimetria posicional, que é o que a maioria dos bebês possui. São aqueles bebês que ficaram deitados muito tempo na mesma posição. E dentro das assimetrias posicionais, nós temos outros tipos de classificação, que é a braquicefalia, que é quando o bebê, é aquele bebê sem nuca, que a nuquinha fica totalmente reta. A plagiocefalia, que é quando a gente nota a cabecinha torta do bebê. E a escafocefalia, que é quando tem aquela cabecinha alongadinha, tipo de ETzinho, assim, bem alongadinha. Então, as posicionais, a gente tem, né, esses subtipos aí. E é importante a diferença entre as duas, porque o tratamento é completamente distinto. Olha. Enquanto uma é cirúrgica, a outra já vai para fisioterapia e o uso da órtese. Vamos falar então já sobre a questão dos tratamentos, doutora, de assimetria craniana, né? Então a gente entendeu que existem dois tipos de assimetria. Acabamos de ver um bebezinho usando esse capacetinho. Eu lembro que, por exemplo, quando eu era criança, eu via bebês usando o capacete, mas era um outro tipo de material, me parecia ser bem duro, resistente. A tecnologia também evoluiu, né, para trazer mais conforto para essas crianças, não é? Evoluiu. Lá na clínica, a gente foi a primeira clínica a trazer esses capacetes em 3D do Brasil, olha, 3D. Que são capacetes extremamente leves, eles pesam em média 120 gramas. Uau! É tudo feito pensado no conforto do bebê. E melhorou demais, né? Durante a aceitação dos pais, até do próprio bebê ao tratamento. Então, isso foi incrível. Hoje já tem em outros lugares do país, ainda bem, né? Os pais conseguem ter acesso em outros lugares do país. Doutora, só para a gente entender a questão da idade. Qual a idade que pai e mãe já tem que começar a reparar? Olha, a partir de agora, a cabecinha do bebê tinha que ser mais redondinha, ou pode se alertar com isso também, até para buscar um tratamento e usar o capacete. Então, existem bebês que já nascem com a cabecinha torta, tá? Esse nascer torto pode ser por causa do parto, e aí, se for por causa do parto, vai melhorar nas primeiras semanas. Então, assim, nas primeiras 4 semanas é normal que essa cabeça esteja um pouquinho mais torta e ela melhora. Se os pais perceberem que essa cabecinha continua amassado, provavelmente não tá legal, não tá certo. Então, a gente precisa procurar uma ajuda. E também, a gente sabe que quando essa assimetria é causada no pós-parto, né, que o bebê já é uma simetria posicional pós-parto, ela começa a ficar bem visível que está torta por volta do 3º mês de vida. Então, com 3 meses de vida, a cabeça já está completamente amassada, é o pico da cabecinha amassar. Então, mamães que têm bebês acima de 3 meses, olha para a cabecinha do seu filho e veja se está torta, porque se tiver, é hora de procurar ajuda. Agora, doutora, para os pais, até os avós, né, que ajudam nesse processo de cuidado dos bebês,
perceberem alguma coisa diferente com a cabeça após esses 3 meses, ainda existe tratamento ou precisa ser realmente uma busca urgente, né, para o pediatra? O que acontece é que a assimetria craniana, ela é uma corrida contra o tempo. Olha. Porque para poder se corrigir o formato da cabeça, a gente precisa de crescimento de cabeça. E a gente sabe que o pico de crescimento da cabeça do bebê é no primeiro ano de idade. Depois, no primeiro ao segundo ano de idade, a gente tem mais ou menos um crescimento de 2 centímetros. E depois do segundo ano, a gente sabe que essa cabeça praticamente não cresce, já tem o tamanho da cabeça de um adulto. Então, é importante, quanto mais cedo a gente vê essa cabecinha torta e procurar uma ajuda, melhor vai ficar o resultado do tratamento e mais rápido é o tratamento. Então, assim, com 4 meses a gente consegue, infelizmente esses bebês já vão para órteses, esses bebês que têm casos moderados e severos, porque é lógico que não existe cabeça 100% redonda, isso não existe, né? Mas os casos moderados e severos já é a indicação de órtese e os anteriores a gente tenta com o reposicionamento e a fisioterapia. E esse tratamento deve ser feito no máximo até 1 ano de vida. Depois disso, o tratamento é apenas cirúrgico. A gente sabe que esse é um assunto que pouco se fala, né? Por isso que a gente trouxe a doutora aqui como referência pra gente, para cuidar da cabecinha da sua criança. Então, você que está grávida, já fique atenta ao recado que ela vai dar aqui, ou você que é mamãe aí de primeira viagem, ou filhinho pequeno. Vou passar o Instagram da doutora, até para caso você tenha dúvidas específicas, você mandar mensagem para ela, tá bom? Tá aqui, ó, Clínica Baby H. Clínica Baby H, para você seguir lá, você pode conhecer mais a doutora e mandar mensagens também. Claro que o nosso WhatsApp está aberto para você participar, para a gente conversar bastante. A sua participação sempre é bem-vinda aqui no programa. Você é adulto, você que está aqui entendendo que a gente está conversando, participe pelo WhatsApp 12 997167989. Você se incomoda com o formato da sua cabeça? Por enquanto, olha que interessante. Eu acho o número alto, 11% dizendo sim. Explica pra gente o porquê, mesmo que seja de maneira anônima, a gente quer trazer aqui para a doutora comentar também, tá bom? Você também pode participar junto com a gente, além de colocar o seu comentário com alguma pergunta, tá bom? Até sugestões. Aqui a gente está ao vivo com a pediatra, a doutora Bruna Fabri, e ela vai esclarecer dúvidas também para você, né, que tem problemas ou tem essa dificuldade, né, de aceitar o tamanhozinho da sua cabeça. Agora a gente aproveita para ver as perguntas que a gente gravou para o programa de hoje. Vamos ver. Direto do Açaí Colinas com o Anderson e o Gael, que está aqui na laranja, muito saudável. Anderson, o Gael já te assustou caindo, batendo a cabeça? Já várias vezes, né? É bem comum porque a criança ela começa a andar, ela começa a cair, se desequilibrar e de repente ela bate a cabeça nos móveis ou até no chão mesmo. E quando isso acontece, o que você faz? Eu acho que a gente tem que primeiramente manter a calma, porque os pais ficam desesperados. Sim. Minha esposa fica louca, né? Mas eu acho que você verifica se a criança ela para de chorar. Se de repente ela começar a vomitar, né? Ou ela perder a consciência, então já é mais preocupante. Vamos entender com a doutora Bruna sobre essa questão. Bateu a cabeça, a gente pode fazer o quê? Então, bateu a cabeça é o que ele falou, tá muito bem instruído. Observar, primeiro, tomar cuidado da altura, se a gente achar que foi uma altura significante, a gente deve procurar uma ajuda, né? Se a criança perdeu a consciência, vomitou, ficou sonolenta demais, a gente também tem que ir para um pronto-socorro. Se bater a cabeça, chorar um pouquinho e tá normal, brincando, dá para observar no período aí de 4 a 8 horas e depois desse tempo já não tem que preocupar mais. Ótimo. Doutora, vamos falar sobre a questão, né, que a gente estava dizendo aqui, das pessoas que muitas vezes ficam acanhadas com relação à cabeça, mas ela vai além da estética, né? Principalmente quando há necessidade, ainda há tempo de fazer algo por aquele serzinho, por aquele bebê, ele vai além disso, né? Não é só uma questão de estar com a cabeça bonitinha. Com certeza. A gente acabou de ter um estudo recente desse ano, que quando a gente tem um achatamento da parte posterior, uma simetria da parte posterior da cabeça, nós temos uma forte correlação com a simetria da face. Então, quando a cabeça está torta, não é só a parte posterior. A gente desloca também orelha, mandíbula, maxila, olho. Então, podemos ter problemas visuais, de mandíbulas, má oclusão dentária e até mesmo atraso no desenvolvimento motor. É muito sério, muito né, sério. gente? Então, o que a gente traz aqui é acima do estético.
Eu sei que dá um medinho de mexer, né? A gente vê o bebezinho ali, né? Mas em mão de profissionais como a doutora, é só para melhorar. Doutora, agora a gente até comentou aqui, né? A doutora falou que existem... Todo mundo tem a cabecinha um pouquinho torta, né? É difícil a pessoa ter aquela cabeça perfeitinha. Como que uma mãe pode saber que o filho tem essa assimetria craniana a ponto de precisar de um tratamento? Olha, o que eu falo é assim, quando os pais já percebem que a cabecinha já está torta, já não é um caso leve, porque não é fácil de notar os casos leves. Então, falo para os pais darem banho no bebê com a cabecinha molhada. A gente olha para cima da cabeça do bebê, por cima, e vai ver se está simétrica de um lado e de outro, se tem alguma área mais achatada que a outra, ou se a cabeça está... Se o bebezinho tem nuca, porque uma cabeça normal, ela é redonda, levemente oval. Então, se a cabeça tiver um formato triangular ou muito puxadinho, ou então torta, a gente deve procurar um profissional na área. Agora, doutora, tem como, por exemplo, evitar que isso aconteça ou que se agrave na hora de ficar com o bebê, na hora de colocar para dormir? Sim, a gente sabe que o recomendado hoje é o bebê dormir de barriga para cima, porque reduz o número de morte súbita no lactente. Então, o recomendado é que dormir de barriga para cima não é para ficar um dia inteiro deixando o bebê de barriga para cima. A gente precisa mudar esse bebê de posição durante o dia. Então, durante as sonecas diurnas com alguém perto, ou quando a mãe estiver perto, pode dormir no braço, sempre alternando os lados da cabecinha, para a cabecinha não ficar achatada. Então, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, que os nossos avós prestavam e a gente parou de prestar depois da recomendação de dormir de barriga para cima. Já a gente traz para vocês sobre o travesseirinho também, se é necessário ou não, a doutora já comenta, tá bom? Mas a gente quer lembrar o contato da doutora. Caso você tenha alguma dúvida para trazer para a gente aqui, Clínica Baby H, tá bom? Lá a doutora explica bastante sobre a simetria, tem vários posts, na verdade, que às vezes você olhando aqui, você vai identificar assim, nossa, parece com o meu filhinho. Então a doutora vai explicar para você, dando casos clínicos e mostrando o antes e depois, para você entender como o tratamento, seja com capacete ou fisioterapia, pode fazer diferença na vida do seu bebê. Estamos a falar sobre os cuidados com a saúde do bebê e uma delas é a cabecinha. Então a gente vai ver agora o resultado da enquete. Para você que já é adulto, você se incomoda com o formato da sua cabeça? Participe com a gente no 12997167989. Na verdade, o resultado final, olha como aumentou. Temos 18% dizendo que sim, que se incomoda. Comente com a gente também o porquê, para a nossa convidada de hoje comentar e responder você. Hoje a nossa convidada é a doutora Bruna Fabre, ela é pediatra e está falando então sobre como a gente pode tratar a assimetria craniana, como pode prevenir também. Tem mais uma pergunta que a gente gravou sobre o tema, doutora, vamos ver. Estou aqui com a Bruna, mãe de primeira viagem, com um bebê muito lindo, parabéns. Obrigada, viu? E os cuidadinhos com a cabeça do bebê, o que você já aprendeu que precisa fazer para deixar a cabecinha dele perfeita? Então, o recomendável é não usar o travesseirinho, porque antigamente, né, a gente aprende, as nossas mães ensinam a gente a usar o travesseiro, mas hoje é zero recomendável exatamente para não modificar, né, a estrutura aí da cabeça da criança. Então, é deixar ele sempre no nível igual do corpinho aí, sem o travesseirinho. Perfeito. Vamos conversar com a doutora Bruna sobre isso? Tem que ter esse cuidado? Na verdade, a gente retirou o travesseiro não por causa do formato da cabeça do bebê, mas porque aumenta o risco de morte súbita, que é o bebê ele dorme, acorda morto e a gente não sabe bem a causa dessa morte. Então, a cama do bebê tem que estar completamente limpa. E sobre aqueles travesseirinhos que tem um furinho, também a gente não recomenda, porque além de aumentar o risco de morte súbita, elas não são mais eficazes do que reposicionar o bebê, que é deixar o bebezinho cada hora com a cabecinha virada para um lado, e durante o dia alternar, deixar o bebê brincando sempre de barriga para baixo e alternando a posição do bebê durante o dia. Legal. Olha, se você tiver alguma dúvida, pergunta para fazer para a doutora Bruna, pode colocar, tá? Pelo 99716-7989. Doutora, com relação então às crianças já diagnosticadas, né, com assimetria craniana, quanto tempo leva o tratamento e a cabecinha, ela volta 100%? Como que é isso? Então, o tratamento com a órtese craniana, tá? Ela a partir do 4º mês de vida até o 1º ano de vida, geralmente ela dura de 3 a 6 meses de uso e vai depender da severidade e da idade do bebê. Quanto mais cedo a gente coloca, aí os bebês de 4 meses ficam por volta de 2 meses e meio usando o capacete e os mais velhos podem chegar até 6 meses de uso. A resposta vai depender igual da idade e da severidade, porque bebês mais novos
a gente consegue um ótimo resultado, a cabeça fica praticamente perfeita. Bebês mais velhos vão ter um resultado mais demorado, né? Mas fica bem melhor do que já está, mas talvez, às vezes, a gente não consegue a perfeição, mas que fica bem melhor do que já estava antes. Perfeito, doutora. A doutora conseguiu com alguns papais e mamães a permissão para a gente mostrar casos de crianças, casos clínicos, que fizeram com a doutora o tratamento para vocês entenderem. Vamos explicar caso a caso, doutora? Até como é que foi? Olha só esse primeiro aqui do bebezinho. A gente tem a primeira fotinho de quando, antes de começar, na verdade, no tratamento, e depois. Explica pra gente, doutora. Esse é um bebê que tem a braquicefalia, que é esse achatamento posterior total da cabecinha. Foi um bebê que ficou internado um tempo no CTI e, por isso, não foi mudado de posição, ele é prematuro e a cabeça ficou muito amassada. Chegou pra mim, pessoal, a cabeça chata mesmo, Atrás, né? Toda Bem onde vocês reta, estão tá vendo? vendo. Não tem nuca. Sim. Então, ele chegou com 4 meses, bem precoce, graças a Deus. E ele fez um uso de órtese craniana, que é do capacetinho, durante 3 meses. E esse é o resultado que ficou ótimo, né? Muito. Tem mais um antes e depois para a gente dar uma olhadinha nos resultados e a doutora pode explicar melhor esse segundo caso, doutora. Esse é um outro paciente que tinha um torcicolo congênito, então ele não conseguia movimentar a cabecinha para os 2 lados por causa do torcicolo e ficou com a cabecinha amassada. Ele tem uma plagiocefalia, que é a cabecinha torta, a gente pode ver que tem um lado que está mais alto e o outro mais achatado, com uma braquicefalia. Então ele tinha as duas, a cabeça toda amassada e um lado estava mais amassado que o outro. Começou o tratamento um pouquinho mais tarde, isso começou com 5 meses e meio, e em 3 meses e meio a cabecinha já estava ótima com o uso da órtese craniana. Olha que interessante, esse último caso que a doutora vai comentar aqui com a gente, acho que fica até bem visível para você na primeira fotinho. Essa é uma plagiocefalia muito severa, a cabecinha completamente torta, estava torta a orelha, testa. A paciente também fez o uso da órtese aos 5 meses de idade e usou órtese por 4 meses e a cabecinha ficou ótima. Ficou perfeito, perfeita. gente. Parabéns, Perfeito. doutora. Que lindo, né? Esse trabalho, muito legal. Muito legal. Doutora, além desse, por exemplo, do capacete, há uso de outras coisas para poder ajudar nesse tratamento ou apenas o capacete já é a solução, né, para os resultados? Então, até o 4º mês de vida, nós temos o reposicionamento, que é deixar o bebê com a área que está achatada livre para poder crescer. Então, o bebê de plágio, a gente coloca a área que está grande encostada na cama, dormindo, e a área que está achatada fica livre. Só que a partir do 4º mês o bebê já está muito móvel, ele já vira sozinho e a gente não consegue mais bons efeitos com reposicionamento. E a fisioterapia, ela é muito eficaz também, a gente saber até por volta do 6º mês de vida, no intuito de fazer o bebê rolar melhor a cabeça e conseguir dormir em diversas posições. Mas praticamente para os bebês acima de 4 meses, moderados e severos, é a órtese craniana. A doutora, a produção mandou para mim mais um caso. Acho que dá tempo da gente colocar aqui o nosso 4º caso para você comentar também como que foi o tratamento. Parece ser uma criança maior que já tinha cabelinho. Essa também foi uma bebezinha que a gente tratou lá na clínica. Ela também tinha por volta aí de 5 meses de idade, quase 6, e fez um uso também de 4 meses de órtese craniana. Era um caso muito severo e ficou muito lindo. Nossa, ficou muito perfeito, rápido. gente. Olha que lindo. A questão do capacete é que são 23 horas de uso, né, de órtese. Então, muitos pais ficam receosos com o uso, mas os bebês ficam super bem, é super tranquilo. Ótimo. Doutora, uma outra coisa que acho que a gente pode colocar aqui na questão é o parto e o momento de se ter esse bebê, né? Muitas vezes o bebê é difícil de sair, a gente sabe que os médicos ali usam aquele equipamento, que seria o forceps, é assim, né, que se fala? Forceps, tem um vácuo extrator também, que ajuda a tirar. Isso pode causar alguma assimetria craniana? Existe algum risco para o bebê com relação a isso? Então, o vácuo e o forceps, ele vai fazer com que a cabeça possa vir com alguma assimetria, mas o crânio do bebê, ele foi feito para ser moldado, para sair no parto. Então, é comum ele vir toda deformada. Só que esses dispositivos, eles aumentam as tensões no pescoço do bebê, que podem, na cabecinha, né, de musculares, que podem fazer com que esse bebê venha a ter um torcicolo congênito e, posteriormente, uma simetria craniana, porque o bebê não consegue rolar a cabecinha para os 2 lados livremente. Aí ele acaba dormindo sempre na mesma posição e achatando a cabeça. Ou seja, o bebezinho nasce como se fosse uma Travado. torcicolo mesmo? É torcicolo mesmo, é a mesma coisa do adulto. Olha que Ele fica travadinho, gente. sabe? Então ele não consegue rodar a cabeça, o pescocinho fica bem travado. E aí sempre dorme na mesma posição.
Agora, doutora, tem aumentado o número de assimetrias cranianas? Porque a gente fala desse assunto e muita gente fala assim, nossa, mas isso é tão distante. Mas tem aumentado? Com certeza. A gente sabe que aumentou muito depois da recomendação dos bebês dormirem de barriga para cima, porque a gente não vira mais bebê, então foi desde 1990 que foi proposto, tá? Pela Associação Americana de Pediatria. E agora, recentemente, ainda mais com os usos de dispositivos, tipo cadeirinha, bebê conforto, carrinho de bebê, porque são dispositivos que o bebê não tem mobilidade. Então, eles ficam muito paradinhos e a gente utiliza muito, ainda mais com a mãe no mercado de trabalho e tudo mais, né? E acaba aumentando o risco do bebê achatar a cabecinha. Nossa. Doutora Bruna, para quem visualizou algum probleminha na cabecinha do bebê, do seu filho ou do neto, tem que procurar ajuda especializada? Qual que é o caminho para isso? Com certeza. Viu que a cabecinha do bebê está achatada, é importante a gente procurar um profissional que seja experiente no assunto. E não são muitos no país. Nós temos clínicas de assimetria craniana em todo o país. E também alguns neurocirurgiões sabem sobre o assunto e alguns osteopatas também. Mas o importante é sempre procurar um profissional que esteja habilitado e que conheça do assunto. Porque quem não conhece vai falar, não preocupe com isso não, a cabecinha melhora. E quando a gente vai ver, vai ficar com aquilo ali o resto da vida. É muito sério, viu, gente? O tempo de tratamento é muito curto. É curto, né? Aqui no estúdio a gente continua falando sobre assimetrias cranianas com a pediatra a doutora Bruna Fabri. Agora a gente aproveita esse bloco para mostrar a sua participação com dúvidas, sugestões e até participações também de um evento que a gente adora falar aqui, né? Que é o Dog Fashion Day, uma edição especial que rolou em Pindamonhangaba. Vamos então às participações? Na tela, por favor. Rosimara, e ela é lá de Pinda, lá, amigo. Foto com você, minhas filhas adoraram o Dog Fashion Day aqui em Pinda. Essas são minhas filhas Silmara, de 14 anos, Samara, de 5 e a Pet Pérola. Ai, que linda. A Pet e a filhinha dela estão de mini. Elas desfilaram, uma gracinha. Um beijo, viu? Que bom conhecer vocês. Doutora, perguntinha para você da Maria Eduarda de Santa Branca. Um beijo para todo mundo de Santa Branca. Que legal ter sua companhia aqui, viu? Até que idade ainda é possível a correção da cabeça? A gente fala que com o uso da órtese, né, até 1 ano e 2 meses, a gente ainda pode começar o tratamento. Depois de 1 ano, o resultado já é muito difícil, já é muito ruim, tem que pesar o custo-benefício ali. Depois de 1 ano e 2, não é recomendado, então, ou vai para cirurgia, ou vai ter que conviver com a cabeça tortinha daquele jeito mesmo. Vamos então a mais participações. Agora a pergunta é do Renato. Renato de Moura. Devido ao uso do travesseiro, além da cabeça, pode afetar a coluna nos primeiros meses? Uma pergunta interessante, doutora. Sim, pode. É mesmo? Sim. O bebê, ele tem cabeça maior. É cabeçudo, né? A gente fala que o bebê tem cabecinha maior. Então, ele não precisa de travesseiro. Porque a Nem coluna aqueles fica... de elevação, sabe, Não que parece um precisa. triângulo? Não, aquilo ali é pior, sabe? Porque esse de elevação, ele dificulta com que o bebê role a cabeça, né? Ele tá bem molinho, então o bebê fica ali paradão, na mesma posição, por causa da gravidade, né? A gravidade atrapalha a rotação da cabeça, então o ideal é o bebezinho realmente dormir na superfície plana. É que eu acho que é para não engasgar, usam muito esse daí, né? Para o bebê não ter Tinha refluxo isso. também. Antigamente usava muito, hoje não é eu usei recomendado. mais. Mudou agora. Mudou. Ainda bem que a gente Em traz aqui pouco no tempo, programa, né? Ela tem 5 anos, já mudou. Por isso que é importante assistir, viu, gente? A gente acha que a informação sempre é válida, sempre é importante. Sempre. Olha só, a Darcy aqui de São José dos Campos está participando com a gente. Meu neto nasceu com crânioestenose. Fez cirurgia com 4 meses e hoje tem 22 anos. É bom alertar os pais sobre isso também. Deus abençoe você, minha querida. Doutora, eu sei que a cirurgia é algo que dá um pavor na família. A crânioestenose, ela é um tipo de assimetria craniana, igual eu falei no início do programa, que é o diagnóstico diferencial das assimetrias posicionais. E uma pequena parcela dos bebês vão ter essa crânioestenose, que é a moleirinha fechada. O pessoal fala, a moleirinha dele fechou. É mais ou menos isso. E é super importante, por isso que eu falo, a cabeça está torta, procura um especialista, porque além das vezes não ser posicional, pode ser uma crânioestenose e necessitar de cirurgia. E os casos de crânioestenose são muito mais severos, porque vão dar problemas para o bebê depois de cognição, hipertensão intracraniana, é super grave, realmente tem que tratar direitinho na hora certa. Temos mais uma pergunta, quem mandou pra gente foi o Renato Júnior e ele é de Taubaté. Doutor, o tema de hoje tem relação com o formato do rosto, como por exemplo o rosto longo? O que causa isso ou pode ser hereditário?
Então, depende muito, né? Assim, é difícil falar sem ver fotos, mas esse rostinho longo, muitas vezes, é de um tipo de formato de crânio, que é a escafocefalia ou dolicocefalia, que é aquela cabecinha mais alongada, e o rosto fica mais fininho. Então, tem a ver sim, a gente sabe que a assimetria craniana está diretamente relacionada com a assimetria da face. Olha Então, o que eu vejo nos bebês que tem a plágio, por exemplo, é a testinha mais tortinha, pode ter a bochechinha anteriorizada, a mandíbula e até mesmo a orelha. Perfeito. Olha só, para você que está com dúvidas, olha, a doutora tem um canal direto no Instagram dela. Aliás, a gente vai gravar alguns quadros com a doutora para passar no Manhã na Band. Sábado agora já entra também para você, tá bom? Aprender mais sobre isso. Clínica Baby H. Lá você pode mandar mensagem. A doutora até destacou aqui pra gente que foi a primeira clínica em Minas Gerais especializada em tratamento de assimetria craniana em bebês. Pode marcar consulta por lá e conversar com a doutora também, tá bom? Clínica Baby H, para te trazer tranquilidade e também fazer você entender nesse processo, que eu sei que papai e mamãe, ainda mais de primeira viagem, tem tanta ansiedade no coração, a doutora com informação vai trazer para você o que você precisa, tá bom? Doutora, a gente agradece muito, viu, a sua participação aqui no Falando pessoal. Nisso. Obrigada, viu, por poder falar de um assunto tão relevante e está crescendo muitos casos. Tenho certeza que vai ajudar diversos pais por aí. Obrigada, viu? Perfeito, doutora. Amanhã a gente tem um assunto necessário e importante também. Olá, estamos no Junho Verde e eu, Fernanda Caldeira, dermatologista, tenho um encontro marcado com você, dia 17/6, às 13 horas, no programa Falando Nisso, da Band TV. Dia 17, às 13 horas. Falaremos sobre hidradenite supurativa. Aguardo vocês até lá. Obrigada, viu, pela audiência e participação de hoje. Uma excelente semana para você. Tchau. Aliás, se você quiser para amanhã já mandar perguntinha sobre doenças de pele no inverno, pode aproveitar o gancho, tá bom? No nosso WhatsApp já manda, já entra na fila primeiro, para a gente ajudar você também junto a Vale Infusões. Obrigado pela companhia de vocês, uma semana abençoada. Tchau, tchau. Tchau.